Pronto aí? Amém. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar da família de Jesus. Vamos navegar um pouco na palavra de Deus, trazer ao nosso conhecimento as coisas do reino de Deus e do trabalho que o Senhor nosso Deus teve e vem tendo com o povo dele até nos dias de hoje. Conforme nós lemos aqui em Mateus 12, Jesus deixou bem claro quem é a família dele. A família de Jesus é aqueles que participam da mesa do Senhor, que participa da palavra do Senhor, que participa integralmente das coisas do reino de Deus. E se você participa, se você faz esse ato, então você é família de Jesus. Amém? Então nós vimos aqui, sabemos que aquele que faz a vontade do Pai são os que guardam os seus mandamentos e estatutos escritos por Ele. Então, o que faz a vontade do Pai é o que guarda os mandamentos, os estatutos escritos pelo dedo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que desde o início existe uma luta muito grande. Deus criou o homem lá no Jardim do Éden. Ele queria que o homem fosse o mordomo do Senhor aqui na terra, cuidando das coisas de Deus. Ele entregou tudo nas mãos de um homem chamado Adão. Ele queria começar uma família lá no Jardim do Éden. Ele começou essa família, mas de repente nós conhecemos a história. Lúcifer, anjo caído, juntamente com aquela outra terça parte dos anjos de Deus, desceu à terra, desenganado do reino de Deus, separado do reino de Deus, e travou uma luta que vem se arrastando até os dias de hoje. Louvado seja Deus. Mas então, Deus passou por aquele crivo ali. O homem foi contaminado, as mordomias de Deus foram entregues nas mãos de Satanás, e vem acompanhando, e vem seguindo. Mas quando chega lá na frente, Deus encontra um homem, que Deus encontrou uma qualidade especial naquele homem. Gênesis 12. Aleluia, Deus. Deus encontrou um homem chamado Abrão naquela época, que era como Davi. Eu acho que seria como Davi, segundo o coração de Deus, que Deus falou: opa, desse homem eu vou formar uma família novamente. Gênesis 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, Deus. Preste bem atenção. Quando Deus te chamou, quando você estendeu as mãos para o Senhor e aceitou Ele como Senhor da sua vida, como o único Salvador, a partir daquele momento, Deus veio para você, mas Ele já havia escolhido você. Sempre eu falo isso, os crentes deveriam dar pulos de alegria, porque você foi escolhido, você foi selecionado no meio de uma multidão de pessoas para ser família de Deus. Mas existe ainda muitos crentes que às vezes parece que não sabem disso, ou não conseguem entender que ele é família de Deus, que a vida dele já foi entregue ao Senhor, para que o Senhor pudesse reinar, para que o Senhor pudesse cuidar, direcionar a vida dele, porque o Senhor entregou toda a mordomia de Deus na mão de Adão, e Adão vacilou, e nós conhecemos o vacilo de Adão.
Quando Eva entregou nas mãos da serpente, Adão também compartilhou para que as coisas fossem entregues nas mãos de Satanás. E hoje nós sabemos disso. Você é escolhido de Deus, irmãos. Acorda para isso. Você não é uma pessoa qualquer que está caminhando no mundo, no meio dessa multidão aqui. Às vezes você passa no centro da cidade, aquela multidão, mas você não é um deles. Eles estão caminhando para uma direção. Os filhos de Deus, a família de Deus estão caminhando para outra direção. Mas infelizmente ainda existe alguém na família de Deus que não tomou essa consciência, que é da família de Deus, que tem que agir como tal. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Abraão obedeceu. Ele não fez como muitos de nós vacilamos no caminho do Senhor. Quantas pessoas têm, eu sou desviado, sou batizado, mas sou desviado. Será que essa pessoa se converteu algum dia? Quem é convertido, quem conhece, quem provou que Deus é bom, a palavra fala, se você provou que Deus é bom, quem provou que esse Deus é bom, ele não sai mais da presença desse Deus. Louvado seja Deus. Nós estamos estudando aqui um tema muito interessante na escola bíblica dominical. Um problema que aflige praticamente a nação inteira. E muitos da casa do Senhor, da família de Deus, estão sendo atingidos com esse mesmo mal. Mas as pessoas não participam, não veem, porque você é curado quando você medita na palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra dentro de você, é que você recebe algo de Deus. Se você for nas casas das pessoas que não são crentes, você vai encontrar uma Bíblia Sagrada, e ela sempre está aberta, principalmente no Salmo 91, está lá. Mas ela faz algum efeito para aquela família? Ela simplesmente aberta no Salmo 91, ou seja, lá qual for o livro da Bíblia, não faz nenhum efeito. Então assim é também com você que estendeu a mão um dia, aceitou Jesus, e você entrou para a família de Deus. Você também precisa alimentar da palavra de Deus a cada dia, a cada momento. Você tem que viver a palavra de Deus. Ao levantar da sua cama, você precisa ter um encontro com Deus através da palavra. Existem pessoas que vão buscar aqui ou ali. Naquela igreja eu não me encontrei naquela igreja, eu não me encontrei naquele lugar. Não se encontrou porque não quis, porque a palavra está sendo posta diante de ti. A palavra está diante de ti, está na sua boca, está no seu coração. É a palavra que nós pregamos. E as pessoas às vezes não conseguem entender. No jardim do Éden, o Senhor Deus começou uma família com todo o carinho. Ele visitava a sua família todos os dias. Deu ao homem toda a economia de Deus na terra. Até que Lúcifer, o diabo, foi banido e precipitado do céu. E com suas astúcias conseguiu injetar seu veneno mortal no homem, fazendo assim a separação do homem com Deus. Deus depois vem lutando, passou aqui por Abraão e fez uma promessa a Abraão, que a família, a descendência de Abraão seria como a areia do mar, seria como as estrelas do céu. E você é descendência de Abraão. Eu sou descendência de Abraão. Mas Abraão obedeceu ao Senhor e cumpriu, fez valer os mandamentos. Aqui em Gênesis 18. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 18, 17 e 18. Deus, quando
anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, ele achou que convinha falar com Abraão. Ele disse para Abraão. E assim ele diz para nós nos dias de hoje. Ele não nega, não esconde nada dos filhos dele, da família de Deus. Nada é encoberto por Deus. Então aí no versículo 17 diz assim: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ele não oculta aquilo que ele faz para os filhos dele. Se você, irmãos, tem um problema atingindo a sua vida, atingindo a sua empresa, atingindo o seu negócio, atingindo a sua família, dobra o seu joelho e começa a falar com Deus. Ora a Deus. Quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você abre a Escritura, Deus está respondendo. Deus responde dessa forma. Então Ele vai falar com você, você pode ter certeza disso. No 18 ele disse assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra serão benditas. Mas existe também um processo. Aquele que crê no Filho de Deus, o Filho que Deus enviou ao mundo, passeou no meio do povo, o Filho de Deus fazendo milagre, fazendo tantas coisas. Aqueles que nele creram, tornou-se família de Deus. Sou eu, você e os demais que creem. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. O Senhor nosso Deus lamenta e conta uma parábola. Ele fala do povo de Israel. Ele fala como se fosse a vinha que ele plantou. Você, igreja, é a vinha do Senhor. O Senhor enviou o teu Espírito para convencer você que o Senhor é Deus, para alertar você que há uma necessidade de você chegar a Deus através de Jesus Cristo. E você creu e veio para a casa do Senhor, veio para a família de Deus. Você é família de Deus. Mas será que você não está sendo como aquela vinha? Vamos em Isaías no capítulo 5. Louvado seja Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Deus falou em parábola. Aleluia, Deus. Isaías, no capítulo 5, diz a palavra. Vamos ler no primeiro versículo. Agora, Isaías 5. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Esse outeiro fértil é um mundo com aquelas pessoas, os escolhidos de Deus. Aí Deus mandou a sua palavra, mandou o seu Filho unigênito, para aqueles que nele crerem, aceitassem e fizessem conforme os estatutos do Senhor. Mas naquela época Israel, estava falando na época de Israel, Israel não acreditou, não deu ouvido às palavras de Deus. Então diz o versículo 2: e a cercou, e a limpou das pedras, e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Misericórdia de Deus. Olha o lamento de Deus. Ele esperava que Israel fosse o povo conforme foi o povo escolhido de Deus, que agisse de uma forma diferente no meio daquelas nações que foi excluída de Deus, nações que foi tirada de diante da face de Deus, do povo de Israel.
os avisos que Deus dava ao povo de Deus. E mesmo assim, eles se misturaram. E hoje tem acontecido isso, muitos dentro da congregação, dentro do ciclo evangélico, estão desviando para um lado e para o outro. Não sabem que Deus serve. É aquele crente que diz aí, Raimundo, não sei, um pé na igreja, outro no mundo. Então são pessoas que têm dó de deixar o mundo, as coisas do mundo. Mas vou deixar essas delícias do mundo para servir a Deus, e que lá na igreja eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não pode uma vírgula, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas as coisas do reino de Deus, porque uma vez que o Espírito Santo vem para dentro de você e começa a agir dentro de você, que você entregou a sua vida para Ele, Ele vai te levar só para as coisas boas. Você vai sentir prazer, vai sentir aquele aconchego só nas coisas boas de Deus. Você não tem mais olhos para as coisas do mundo, as coisas que se praticam. Se você prestar bem atenção, tenta você entrar dentro de um boteco, um bar desse aí, e observa, fica lá alguns minutos para ver se você consegue ficar lá, acompanhar as tolices, coisas que se falam. Não tem jeito, porque o Espírito Santo é que te incomoda. Não é o pastor que vai impedir que você faça isso ou aquilo, vai te ordenar que faça isso ou aquilo, não. É o Espírito Santo de Deus que foi colocado. Quando Jesus subiu, ele falou que enviaria o Consolador. Esse Consolador está dentro daquele que é família de Deus. Se você é família de Deus, você tem um Consolador todos os dias dentro da sua vida, dentro de você, para te consolar, mesmo nas tribulações, nas aflições, na doença. Você com certeza será consolado, você passará por aquilo, porque Deus vai cuidar de você no problema. Muitas vezes Ele cuida de você no problema, não é antes do problema, para você crer que Ele pode todas as coisas. Louvado seja Deus. O Salmo 37 nos ensina a confiar no Senhor e esperar nele. Se você ler o Salmo 37, as instruções que ele te traz desde o início ali, para você não ligar para aquelas pessoas que prosperam diante de ti, porque mais cedo ou mais tarde aquilo tudo passa. No versículo 13 fala: confia no Senhor e faz o bem. É o que nós devemos fazer, confiar no Senhor e fazer o bem. No versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Mas será que a igreja tem feito isso? Será que você não tem falhado? Como nessa linha aqui. Vamos voltar na linha do Senhor. Aleluia. Louvado seja. Versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Qual é o julgamento que você faz da igreja e Cristo Jesus? Será que Cristo Jesus está errado? Será que o ensinamento do Senhor, do Espírito Santo está errado? A ideia dos homens é que estão certas? É claro que não. Aleluia, Deus. O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Deus está exclamando aqui. O que mais Ele podia fazer por você que Ele não fez? Para pensar um pouquinho. Deus tem feito, Deus tem colocado tudo diante de ti. Deus tem prometido para nós todas as coisas. Ele fala para nós não se assombrar que Ele é o nosso Deus. Aleluia. Não tema, eu serei contigo. E muitas vezes nós desviamos para outros caminhos, deixamos Deus falando sozinho. O bispo fez uma pregação aqui esses tempos atrás. Ele falou da oração, da meditação na palavra de Deus. Às vezes você pega a palavra de Deus,
você chama o Espírito Santo para sentar com você na mesa, você começa a meditar na palavra de Deus, e de repente você começa a oscilar na sua cabeça os seus problemas, as suas coisas que você tem que fazer no seu dia. Mas eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Você deixa o Espírito Santo na mesa, levanta, vai fazer outra coisa, depois você volta. Ele não quer uma pessoa dessa forma, não. Ele quer alguém que esteja com ele naquele momento, seja só dele, já que os demais minutos ou horas do dia você não dedica tanto ao Senhor. Mas pelo menos naquele momento que você chamou o Espírito Santo, Senhor, eu preciso do Senhor agora, nessa palavra, nessa mensagem. Você tem que estar com Ele até o final. Terminou aquele momento ali. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. O Senhor me fortaleceu. Muito obrigado por todas as coisas que tem feito na minha vida. Pelos Teus ensinamentos. Por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora eu vou cuidar das coisas terrenas, Senhor. Mas o Senhor vem comigo. O Senhor vai estar diante de mim. O Senhor vai estar me guiando. É assim que nós devemos agir para ser família de Deus. Não é assim que você quer que os seus filhos, que aconteça com os seus filhos? Qual pai que não quer que os filhos seguem retamente os ensinamentos do pai? Muitas vezes o ensinamento do homem não é o ensinamento que Deus tem para os filhos dele, mas o pai quer que o filho anda no caminho certo. Nenhum pai quer que o filho seja um ladrão, seja um usuário de drogas, seja um vagabundo. Nenhum pai quer isso do filho. E Deus também não quer que você desvie dos caminhos dele. Ele quer que essa família permaneça, assim como ele disse a Abraão, que seria pai de uma grande nação. Ele quer que a igreja cresça, se multiplica cada dia mais no amor de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Preste atenção numa coisa: o Deus Todo-Poderoso se inclinar para o homem. O homem que saiu do lamaçal, o homem que saiu de um terrível charco de lama, e de repente estende as mãos para os céus, e o Deus Todo-Poderoso se inclina para ele e traz coisas terríveis que nem o homem te dá. Davi escreveu isso no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Depois disso, Deus trouxe uma série de coisas boas para Davi. Encheu o coração de Davi de alegria, de poder, de esperança. É o que nos alegra hoje quando nós meditamos na palavra de Deus e vimos que o povo, aquele que acreditou no Senhor no ano passado, teve grandes vitórias. É para nos fortalecer nos dias de hoje. Gostaria que você também gravasse isso no seu coração. Se você buscar no Senhor, com certeza, se você é filho, se você é família de Deus, você tem o resultado. Louvado seja Deus. Jeremias 29:11 fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e sereis achados de vós, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Então, no momento da sua dificuldade, se você buscar, Ele está pronto para te ajudar, para te servir. Mas existe uma condição: quando você busca de todo o seu coração. Será que nós temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração? Eu já ouvi uma pessoa contando uma vez
Quando Jesus estava no mundo, alguém chegou para Jesus, ou para os discípulos, não sei, e pediu um cavalo. Eles pediam coisas estranhas. Pediu um cavalo. Aí falaram para ele: se você orar o Pai Nosso até o fim, sem mudar o seu pensamento, você ganhará o cavalo. Ele começou orando para ele. Quando chegou lá no meio, ele falou: Deus, mas ele pensou: eu vou ganhar o cavalo, mas quem vai me dar a cela? Aí o Espírito Santo falou: pode parar, você já perdeu. Então é assim as coisas do reino de Deus. Não é uma ilustração, mas é uma figuração das coisas reais. E muitas vezes nós estamos fazendo a nossa oração e de repente, mas eu tenho que passar lá no centro e ver aquele negócio, e passar lá na loja do irmão Adilson, e tem que pegar as coisas lá, um preço melhor, um preço mais reduzido. A oração já ficou de lado. Por isso que a palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente quer buscar tudo de uma só vez, aí acaba sendo atropelado. Mas Deus é misericordioso e com certeza Ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas dificuldades de servir o Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o teu nome. O Filho de Deus, os filhos de Deus são pessoas com grandes convicções. Eles estão seguros do grande amor de Deus. Aquele que é filho de Deus tem aquela convicção que está nas mãos do Senhor, que entregou a vida para Ele e está guardado por Ele. Então, João 16, 25 a 28. Evangelho de João 16. Diz assim a palavra do Altíssimo: um pouco e não me vereis. Jesus falando. E outra vez um pouco e me vereis. E ver-me-ei, porquanto vou para o Pai. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, e ver-me-ei, e portanto vou para o Pai. Então eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Aleluia, Deus. Que ele fala: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto para o Pai. Então Jesus veio ao mundo para fazer eu e você entender que Deus queria constituir uma nova família. O que Ele queria fazer lá no Jardim do Éden, o que Ele começou com Abraão, o que Ele fez com Noé, no dilúvio, matou todos aqueles que estavam fora da família de Cristo e ficou uma família. Então Jesus estava dizendo a mesma coisa. Ele veio ao mundo para convencer eu e você que Deus queria construir mais uma família que adorasse o Senhor, que louvasse o Senhor, que pregasse o Evangelho de Cristo, que amasse o irmão. Mas quando fala em amar uns aos outros, torna-se tão difícil ser família de Deus. Torna-se tão difícil ser família de Deus quando fala no grande amor que Jesus teve,
Ele veio para servir. O Deus com todo o poder saiu, deixou o seu trono, a sua majestade e se fez homem. Veio e se rendeu diante dos homens, fazendo servo. Agora a família de Deus, Ele quer que você, família,